Olá, meu nome é Patrick Moreira e esse é o podcast da Morgan Pro, um podcast sobre a indústria, tecnologia e conhecimentos do universo metal-mecânico. Nosso conteúdo é voltado tanto para profissionais quanto curiosos e hobbyistas. Seja qual for o seu caso, será um prazer ter você conosco. No episódio passado, a gente falou sobre a aplicação de gases no processo de solda TIG. E para isso a gente falou inicialmente, de forma geral, sobre o uso de gases nos processos de solda arcoelétrico, explicando como os gases atuam, suas principais características e como escolher o melhor gás para cada situação. Então, mesmo que você não use solda TIG, eu recomendo você voltar e escutar a primeira parte do episódio número 6, tá bom? Já no episódio de hoje, nós vamos falar então sobre gases para quem trabalha com a soldagem MIG-MAG. E para isso a gente vai dividir a nossa conversa em 3 partes. Primeiro, a gente vai conhecer os principais gases utilizados na soldagem MIG-MAG e as suas aplicações específicas. Em seguida, a gente vai discutir os fatores que devem ser considerados ao escolher o gás de proteção ideal para MIG-MAG. E, para fechar, vamos analisar como essa escolha pode impactar a qualidade da solda e a eficiência do processo na soldagem MIG-MAG. Vamos falar agora de gases para MIG-MAG. O processo de soldagem MIG-MAG utiliza um eletrodo consumível, que é o arame, e gases de proteção que podem ser inertes, como o argônio, ou ativos, como o CO2. Novamente, a escolha do gás de proteção no processo MIG-MAG depende do material a ser soldado e das características desejadas para a solda. No caso do aço carbono, uma das misturas mais utilizadas é o argônio com o CO2. O CO2 é um gás ativo, o que significa que ele participa da reação durante a soldagem. Para o mesmo parâmetro, isso resulta em uma penetração mais profunda e provavelmente uma solda mais resistente. Porém, também aumenta a quantidade de respingos, piora o aspecto visual do cordão e diminui a velocidade de soldagem, o que pode exigir mais tempo de acabamento, aumentar os custos de processo e diminuir a produtividade da solda. As misturas mais comuns para a soldagem de aço carbono variam entre 15% e 25% de CO2. Essa faixa oferece um bom equilíbrio entre penetração e controle de arco, proporcionando uma solda de qualidade e com menos respingo. Porém, para casos específicos, nada impede de utilizar um gás que começa desde 2% de CO2 ou até chegar em 100% de CO2. Sendo que o gás complementar, na grande maioria das vezes, é o argônio. Mas uma regra é clara: para soldar aço carbono no processo MIG-MAG, é sempre necessário ter um pouco de gás ativo para estabilizar o arco. Mesmo que esse gás seja o oxigênio ao invés do CO2. E falando em mistura de oxigênio com argônio, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tipo de mistura, deixa nos comentários, que se for interessante para várias pessoas, eu posso fazer um episódio sobre esse tema e contar as minhas experiências com esse tipo de gás, tá bom? Mudando de material, quando vamos soldar aço inoxidável, geralmente se utiliza uma mistura de argônio com pequenas porcentagens de CO2 ou oxigênio. Mas diferente do aço carbono, no caso do inox fica um alerta. O arame sólido não é recomendado soldar utilizando uma mistura com mais de 4% de CO2. Isso porque o carbono do CO2, quando dissocia na solda, ele combina com o cromo do aço inox. E como o cromo é um dos elementos que traz a proteção contra oxidação para esse tipo de material, você tem que ter muito cuidado com relação à integridade da solda do ponto de vista de oxidação futura, ok? Agora, falando ainda de soldagem MIG-MAG para inox, uma alternativa também é usar misturas com nitrogênio ou hélio. O nitrogênio pode ser usado em pequena quantidade para soldar ligas de inox austenítico, ou seja, inox da série 300, mas geralmente não passa de 2%. Ele tem a vantagem de ajudar no acabamento da solda
e de compensar o nitrogênio do aço inox que foi perdido durante a soldagem. Isso ajuda a estabilizar a fase austenita. Já o hélio é um gás inerte que pode ser usado no lugar do argônio sempre que for necessário. Agora, qual que é a característica dele? Ele traz um aporte térmico maior para a peça, tanto para aumentar a penetração quanto para aumentar a produtividade. Já no caso do alumínio, que é outro material muito comum, o gás mais comumente utilizado é o argônio puro. O argônio oferece uma excelente estabilidade de arco e proporciona uma solda limpa e de alta qualidade. Em materiais de alumínio mais espessos, misturas de argônio com hélio podem ser utilizadas para aumentar a penetração e a velocidade da solda. Lembrando que na soldagem de alumínio, o ideal é sempre usar gases de maior pureza, como a gente falou no episódio passado. Agora, um destaque importante sobre as misturas de gases com argônio e CO2. O percentual de CO2 na mistura influencia diretamente na soldagem, ou seja, quanto maior a quantidade de CO2, maior será a penetração, mas também haverá mais respingos e o controle de arco será mais difícil. Em contrapartida, uma menor quantidade de CO2 na mistura proporciona uma solda mais suave, com menos respingos e um melhor controle de arco, mas lógico, com menos penetração para o mesmo parâmetro. Agora, vamos para alguns exemplos de análises que podem ser feitas no dia a dia da produção e que às vezes passam desapercebidas pelo pessoal. Por exemplo, em muitos casos, a escolha do gás influencia diretamente na produtividade do processo de soldagem. Ou seja, é verdade que para uma mesma regulagem, misturas com maior concentração de CO2 oferecem maior penetração, como a gente falou anteriormente. Mas a formação de respingos, ela exige mais tempo de acabamento, impactando na produtividade. Já misturas ricas em argônio proporcionam um arco mais estável e com menos respingos, o que reduz o retrabalho, mas pode não ser tão eficaz quando a gente quer soldar materiais mais espessos e não pode mudar muito ali os parâmetros de solda, ok? Outro exemplo a se considerar é o desempenho do gás em diferentes condições ambientais. Ou seja, em locais com maior fluxo de ar e vento, como em áreas externas, pode ser necessário ajustar a vazão ou até reconsiderar o gás para evitar que ele seja disperso antes de proteger adequadamente o arco. Gases mais leves, como o hélio, são bem sensíveis a isso, o que pode ser um desafio em aplicações no ar livre. Mais um exemplo a se considerar é a vida útil do consumível, que também pode ser influenciada pela composição do gás. Ou seja, misturas que geram ali menos respingo tendem a preservar os bicos de contato, bocais e difusores por mais tempo, reduzindo então os custos ali tanto com a manutenção e troca desses equipamentos, quanto com a parada, de tempo de soldador parado ali que precisa ter para fazer a substituição desses consumíveis. Agora, só para finalizar, esse tipo de análise que a gente pode fazer, o último exemplo é o papel dos gases no controle térmico do processo. O aporte térmico, como a gente chama, ou seja, a quantidade de calor transferida para o material durante a soldagem, é diretamente influenciado pela composição do gás de proteção. Gases como o hélio, por exemplo, possuem uma condutividade térmica superior ao argônio, o que favorece uma maior transferência de calor para a peça. Isso aí pode ser essencial em aplicações que exigem maior penetração ou maior velocidade de soldagem, especialmente em materiais com alta condutividade térmica, como o alumínio e o cobre. Porém, um aporte térmico muito elevado não é sempre benefício. Vamos de novo. Um último exemplo é o papel dos gases no controle térmico do processo. O aporte térmico, ou seja, a quantidade de calor transferida para o material durante a soldagem, ele é diretamente influenciado pela composição do gás de proteção. Gases como o hélio, por exemplo, possuem uma condutividade térmica superior ao argônio, o que favorece ali uma maior transferência de calor para a peça. Isso pode ser essencial em aplicações que exigem uma maior penetração ou maior velocidade de soldagem, especialmente em materiais com alta condutividade térmica, como o alumínio e o cobre. Porém, um aporte térmico elevado não é sempre benéfico.
Ele pode causar deformações dimensionais mais intensas, especialmente ali em materiais de baixa espessura ou de baixa resistência ao calor. Além disso, altas temperaturas na zona termicamente afetada, que a gente chama de ZTA, podem alterar as propriedades metalúrgicas do material de base, como no caso de alguns aços de alta resistência, onde as microestruturas desejáveis podem ser comprometidas por mudanças inesperadas na composição ou no tamanho do grão. Agora a gente vai falar de um ponto que se aplica tanto à soldagem MIG-MAG quanto TIG. Um ponto essencial, mas muitas vezes subestimado, é o ajuste correto da vazão de gás de proteção. Esse parâmetro influencia diretamente na qualidade do cordão de solda, na eficiência do processo e nos custos operacionais. Quando a vazão do gás está muito abaixo do ideal, o arco de solda fica desprotegido. Isso permite que o ar atmosférico, que é composto por nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, entre na zona de soldagem. Essa contaminação ela pode causar porosidade, oxidação, trincas por hidrogênio, arco instável e até desgaste excessivo dos consumíveis. A porosidade no cordão de solda são bolhas de gás que ficam aprisionadas no metal solidificado, resultando em um cordão frágil e com visual muito ruim. Já a oxidação ocorre diante de um excesso de oxigênio, que pode formar óxidos no cordão e na zona termicamente afetada, o que reduz a resistência à corrosão, especialmente ali em materiais como o aço inox, além de deixar um aspecto visual ruim e o acabamento mais difícil. As trincas de hidrogênio acontecem diante da umidade presente no ar atmosférico. Lembrando que o hidrogênio ele vem da dissociação ali da molécula H2O e que pode ser absorvido pela solda. Isso é bem perigoso porque o hidrogênio dissolve-se no metal líquido e ao solidificar ele pode causar essas trincas por hidrogênio ou até mesmo fragilização do cordão de solda em materiais como aço carbono e aços de alta resistência. Por outro lado, o arco instável ocorre porque o arco elétrico ele perde estabilidade devido à presença de gases não controlados que existem na atmosfera, dificultando a execução de soldas consistentes. Por fim, o desgaste excessivo dos consumíveis ocorre por dois motivos. Primeiro, é devido a uma proteção e refrigeração ruim por ter menos gás de proteção, o que causa uma maior reação dos materiais dos bicos, bocais e eletrodos com a atmosfera. O segundo motivo é por conta de uma maior quantidade de respingos, que danifica também esses componentes e, consequentemente, reduz a vida útil deles. Por outro lado, configurar uma vazão de gás muito alta pode parecer uma solução segura, né? Mas isso pode trazer os mesmos problemas técnicos de uma baixa vazão, além de trazer um problema econômico também, ou seja, altas vazões geram um fluxo turbulento ao redor da tocha, o que suga o ar do ambiente para dentro do arco, causando ali então os mesmos problemas de contaminação associados à baixa vazão, incluindo a entrada de umidade. Do ponto de vista econômico, uma vazão muito alta de forma desnecessária é um desperdício, o que pode passar despercebido para quem não controla esse tipo de variável. Mas agora vem a grande pergunta: como determinar a vazão ideal? A vazão do gás de proteção é geralmente expressa em litros por minuto e pode ser ajustada de acordo com 5 fatores. O primeiro é o diâmetro do arame, ou seja, arames de maior diâmetro demandam maior vazão para proteger o arco adequadamente. O segundo é o material de base, ou seja, materiais mais reativos, como o alumínio, podem demandar uma vazão maior para evitar contaminação. O terceiro é a espessura do material, ou seja, peças mais espessas
demandam maior aporte térmico e, em alguns casos, maior proteção gasosa. O quarto é a junta de soldagem, ou seja, juntas de canto, por exemplo, podem demandar vazões maiores do que juntas de filete. O quinto é o ambiente de trabalho, ou seja, em áreas externas ou com correntes de ar, pode ser necessário aumentar a vazão ou adotar ali barreiras físicas para proteger o arco elétrico. Por fim, existem 4 ferramentas e procedimentos para ajuste de vazão que são muito úteis. O primeiro é utilizar medidores de vazão confiáveis e calibrados. Equipamentos ali desgastados ou mal calibrados podem fornecer leituras incorretas, comprometendo ali o controle da vazão. O segundo é fazer a inspeção do sistema em busca de vazamentos, que pode ser feito de uma maneira muito simples, borrifando água com sabão nas conexões, mangueiras, por onde passa o gás, por exemplo. O terceiro é fazer um teste de fluxo na tocha. Para isso, um bibímetro ou fluxômetro pode ser usado para medir a vazão real na ponta da tocha, garantindo que o ajuste no regulador corresponda ali ao fluxo que realmente está sendo entregue na ponta da tocha. Lembrando que o bibímetro também pode ajudar a identificar a existência de vazamentos. O quarto e último é a inspeção visual do arco, ou seja, um arco estável, com mínima formação de respingos e ausência de porosidade visível no cordão, é um indicativo muito interessante de que a vazão do gás está correta. Bom, chegamos então ao fim de mais um episódio do podcast da Morgan Pro. Hoje a gente falou sobre gases para soldagem Mig-Mag, passando pelas suas aplicações específicas, os fatores a considerar na escolha do gás ideal e os impactos diretos na qualidade e produtividade do processo. Lembrando que a escolha do gás certo às vezes pode parecer apenas um detalhe técnico, mas é um fator que pode trazer ganhos significativos para todos os setores da empresa, tanto para reduzir custos quanto para garantir um produto final de alta qualidade. Se você gostou do assunto de hoje, siga o podcast da Morgan Pro no seu aplicativo favorito, compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa no comentário. Quem sabe a sua ideia não vira um tema de um próximo episódio. Meu nome é Patrick Moreira e foi um prazer ter você conosco.